aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com um convidado muito especial que eu conheci o trabalho há pouco tempo e já fiquei muito feliz, fiquei super feliz de poder recebê-lo aqui. Mas antes de falar quem é, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube para já clicar no botãozinho de se inscrever no canal. Ativa o sininho também das notificações, isso é muito importante para que você receba sempre os novos episódios, tá, do podcast. E se você está nos ouvindo por outra plataforma de streaming de áudio, também segue o nosso perfil, que aí você é notificado sempre quando tiverem novos episódios, tá bom? Então, agora sim, quero dar as boas-vindas a Matheus Vasconcelos. Matheus, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Bela. Eu quero agradecer imensamente essa troca, essa partilha, esse convite maravilhoso. Você é uma pessoa muito incrível. Obrigado mesmo. Que bom, fico feliz que você esteja bem de estar aqui também. E bom, gente, nessa temporada, né, vocês estão vendo que a gente está falando bastante sobre a dança nesse contexto da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, eu trouxe o Matheus aqui porque ele tem um projeto muito bacana, ele tem uma companhia de dança de pessoas que utilizam cadeira de rodas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse assunto e tenho certeza que vai ser muito legal. Mas antes, Matheus, quero que você conte um pouquinho da sua história, né? Como bailarino, como a dança surgiu na sua vida, como que você começou nesse projeto. Eu não sei bem, mas você fez educação física? Não. Eu sou formado em artes cênicas. Legal. Uhum. E aí, depois eu me formei em dança. Show. A minha vida na dança começou em artes cênicas. Aham. E a gente tinha uma disciplina de expressão corporal. E aí, ali eu fui me apaixonando. E aí, eu falei assim, opa. Aí, eu fiz um curso primeiro de artes cênicas. Aí, eu fui realmente estudar dança, estudar balé clássico. E aí, foi uma longa jornada. Foram quase 8 anos, né? Uhum. Aí, estudando balé clássico. E aí, quando eu me formei, automaticamente eu já entrei numa companhia de dança contemporânea. Fiquei lá 8 anos, Balé da Cidade, né? Aqui de Taubaté. Que legal. Então, foi um processo da dança que foi muito rápido e ao mesmo tempo muito prazeroso para mim, porque eu já gostava dessa parte da expressão corporal e quando eu realmente entendi que eu precisava fazer a dança, para mim ali foi um momento chave, né? Então, esse processo de transição foi um pouco rápido. Uhum. E aí fui realmente estudando todo o processo da dança em si. E aí logo em seguida já entrei numa companhia profissional. Aí o meu mundo já expandiu. Foi assim, muito rápido. Eu falo para todo mundo, né? A minha vida na dança foi muito rápido todo o processo. Mas assim, que foi fenomenal, porque foi muitos nãos no início, mas também a parte em que eu fazia com que eu estudasse muito, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Não basta só o físico, mas também a gente precisa estudar, compreender todo esse processo, esse ser em movimento, né? Para que a gente tenha discernimento e principalmente discernir informações corretas, né? Porque senão a gente fica numa zona muito perigosa, né? Então, verdade. Já entrei direto já na companhia e aí eu fiquei 8 anos na companhia. Caramba, que legal. E é bem diferente, assim, né? Esse mundo da dança profissional, da dança recreativa. Então, todos esses mundos, assim, vão conversando, mas é sempre... Cada coisa é uma coisa diferente, né? Que legal que você teve essa experiência. E agora você é diretor, criador de uma nova companhia, né? Nova, não tão nova assim, que eu vi que ela já tem 6 anos? Não. 6 anos. 6 anos, né? E pronto, então como que surgiu essa ideia de você criar
dessa companhia? Como que você, na verdade, começou a querer abordar um pouco mais desse tema? Na verdade, eu estava na companhia e aí nisso uma amiga em comum falou assim, olha, eu tenho uma amiga que gostaria muito de dançar com você. Eu falei assim, eu topo, vamos. Tipo, eu topo. E ela falou assim, mas tem um porém. Eu falei, qual? Ela é usuária de cadeira de rodas. Aí eu fiz assim, topo também, vamos lá, eu topo. E ela pensou assim, não sei também, eu vou descobrir junto. E aí eu conheci no início a primeira bailarina, foi a Gabriela, né? Não, a Gabriela foi uma das bailarinas fundadoras. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer um combinar? Eu nunca dei aula, é tudo novo pra mim, mas não vamos ver nenhum vídeo, nada, nenhuma referência, nada. Vamos descobrir esse primeiro ano juntos, sozinhos. Vamos. Que legal. Então, a gente não quis nada, assim, toda a influência é muito boa, mas eu acho que no processo inicial, eu queria descobrir também a forma como que eu olharia para aquele corpo, né? Eu falo assim, aquele corpo deficiente, que, aliás, é muito mais eficiente do que o nosso. E aí, ela falou assim, tudo bem. E ali eu fui descobrindo e escrevendo junto com elas. A gente fazia muita anotação, que era muito importante, né? E as filmagens nossas também. E ali eu fui desenvolvendo com ela esse primeiro ano. Aí foi o desandar da carruagem, que a gente recebeu o nosso primeiro convite, que foi para abrir um festival internacional que estava acontecendo aqui em Taubaté. E eu falei assim, e agora? É um grupo, o que é? E aí o diretor da companhia onde eu tava, ele falou assim, por que você não abre a sua companhia e coloca Dançando Sobre Rodas? Eu falei assim, nossa, não tinha esse insight. Ele falou assim, Aí, então, praticamente, ele que apadrinhou o início do Dançando Sobre Rodas, que para mim foi sensacional, porque a minha intenção sempre foi com que a gente olhasse para o ser humano em movimento, né? Esse ser em movimento e essa cautela. Porque às vezes a gente pensa só na questão da estética. Muitas vezes a gente cai nessa zona de perigo que é a estética. Então o bailarino precisa, né? Ter. E ele nunca vai precisar ser. E eu eu queria trazer isso para o Dançando Sobre Rodas. O bailarino precisa ser e ter. Mas primeiro vamos resgatar essa essência. Quem é essa pessoa em movimento? E aí eu fui descobrindo junto com a Gabriela, e aí foi surgindo mais bailarinas. No total foram seis usuários de cadeira de rodas, e eu só comandante no início. Caramba! E aí eu fiquei desesperado, porque é uma companhia que é 100% voluntário. Então entrei em desespero, mas foi muito prazeroso esse início, essa jornada, porque foi uma coisa nova. É a única companhia aqui no Vale do Paraíba que possui todo esse trabalho, porque a gente trabalha muito técnica de chão, ao contrário. A gente trabalha muito na técnica de chão e menos na cadeira de rodas. Porque a gente quer trazer essa delicadeza, essa sutileza que esse corpo em movimento, ele pode estar no chão ou na cadeira de rodas. Porque eu acho que isso é um ponto chave aqui do Dançando. Assim. Sim, com certeza. E eu tinha essa dúvida, né? Se você tinha algum tipo de apoio, por exemplo, de alguma universidade, algum espaço. Não, é tudo 100% vocês 100%. Aí na raça. Na raça. Às vezes ensaiando num quintal, às vezes é realmente assim mesmo, ensaiando numa parte de um condomínio de alguém, né? Eu acho que ainda, infelizmente, falta essa atenção para a dança, principalmente aqui na região onde eu estou agora, mas também para essa dança inclusiva, né? Eu acho lindo quando todo mundo fala sobre inclusão, mas traz essa minha reflexão de mas até que ponto essa inclusão realmente é feita em ação, né? Na fala ela fica muito pomposa. Eu trabalho com inclusão. Chegou um momento aqui que todo mundo queria trabalhar com usuários de cadeira de rodas, mas era só num
determinado momento só pra ter Sim. essa aparência. E porque na hora de arregaçar as mangas, as pessoas... Ai, Vão ai, embora, um monte de desculpa. é 100% na raça mesmo, e pessoas que vão sempre apoiando. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante voluntárias andantes, então isso já me dá um suporte muito bom, Sim. né? Porque a demanda, graças a Deus, assim, durante esses 6 anos foi aumentando. Então, assim, a gente atende em escolas durante o ano, a gente atende mais de 50 escolas. Caramba, Então, que legal. então assim, isso só contando aqui na região, tirando os convites Aham. internos, né? Assim, as viagens uma vez por ano, pelo menos uma viagem internacional. Isso é muito legal, assim. Mas é tudo na raça aqui. Nossa, é tudo na raça mesmo. É, mas é isso aí. A gente, infelizmente, né, ainda precisa muito disso. Esperamos que mais pra frente essas coisas sejam um pouco mais fáceis, né, para o mundo da dança como um todo. Depois eu quero voltar a falar um pouco mais dessa parte da companhia, mas antes eu queria que você contasse um pouco, Matheus, assim, da sua observação, né, ao longo desses anos, de que tipo de benefícios assim você consegue observar nos seus alunos de acordo com seus estudos, né, que você está sempre estudando e colocando, escrevendo, que é ótimo também. Então, o que você vê assim de observação? Eles têm uma melhora fisiológica, tem uma melhora na parte de socialização, na parte psicológica? Como que funciona essa parte que você observa? Ai, entrou no ponto-chave que eu amo. Eu tenho uma frase muito importante, assim, pra minha vida, que é: a dança cura a alma. Uhum. Ponto. E aí eu até mesmo falo assim pra todo mundo, né? O que é dança pra você, né? As pessoas perguntam. Eu falo: a dança é minha oração diária, é meu pão diário, né? E eu vejo uma importância da dança, principalmente para as minhas alunas usuárias de cadeira de rodas e também as andantes, que é essa questão de até que ponto você acredita no potencial. Então, até que ponto é aquele momento da dança, ela te traz um prazer, um benefício. E aí, eu fui observando e fazendo umas anotações que é assim, por exemplo, a Fabiana, ela era um pouco mais rígida com ela mesma, né? Então ela tinha que ser assim, porque ela é de contábeis, a Fabi, que é a usar de cadeira, ela é da contabilidade, então ela é um pouco mais racional. E para eu quebrar aquilo, eu fui trazendo para elas umas movimentações mais leves, umas movimentações onde que ela precisava se tocar, porque ela não se tocava. E ali eu comecei a trabalhar o autocuidado com ela. Então, hoje, ela já é mais sociável, ela se maquia mais, então ela começa a trazer isso. Eu tinha uma aluna, que é a Juliana, por exemplo, ela nunca se olhou no espelho. Nunca, nunca. E, tipo assim, as redes sociais dela eram só com fotos de desenhos. E nunca ela queria tirar uma foto. Uhum. E ela não falava. E aí, um dia eu peguei a cadeira de rodas dela e coloquei na frente do espelho. E coloquei uma música linda, que é Canção para o Teu Nome. Depois você ouve ela. E aí, ela começou a chorar muito, muito. E ali a mãe, porque as mães assistem as aulas, né? Eu deixo as mães assistirem. E a mãe não estava entendendo, ela foi abraçar a filha e falei assim: só pensa assim com a mão, só um minuto, mãe. E eu deixei ela chorar, 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 chorar. E aí depois, quando ela terminou a música, eu olhei assim pra ela e falei assim: tá vendo a beleza que é dentro de você? E aí ela, né, ela gesticulando comigo. E aí ela foi aos poucos gesticulando, e aí no gesto eu lembro até hoje, ela fez assim, tipo, obrigado. Uhum. Eu falei assim: a partir de hoje você olha pra você. Aí eu falei assim: essa sua condição física é só um desafio, como toda pessoa tem um desafio. Então, a partir do momento que você olha pra isso e acredita que você é muito bonita, que você é bela, as coisas vão fluindo.
E nessa conversa, que foi um diálogo muito grande, porque é geralmente a aula de 2 horas ou mais, né? E deu uma semana, as redes sociais dela estavam com uma foto dela. Ai, gente. Até eu fiquei emocionada, sem nem conhecer. Eu chorei, eu pulava, e hoje ela escreve, agora ela consegue escrever, então ela sempre me agradece. Ai, gente. E ela se maquia agora. Então eu tinha uma outra aluna que a mãe não acreditava. Não acreditava de maneira alguma. E porque a filha não segurava na cadeira de rodas, nada. Realmente tinha que ser uma coisa mais manipulável ali. E eu falei assim pra mãe dela, a senhora não acredita, mas eu acredito na sua filha. Eu fiquei 3 meses só fazendo o mesmo movimento da roda assim, ó. Vai pra frente, vai com a mão dela. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás, 3 meses. Um belo dia eu coloquei uma música muito agitada e fiquei pra ela, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. E eu soltei a mão dela, falei, Naná, tua vez. E ela fez. A mãe chorava, eu tenho esse vídeo gravado. A mãe chorava. Então eu acho que a dança, ela traz um benefício, assim, de uma maneira tão ampla, porque isso cabe muito da forma como o professor conduz isso. Porque eu falo, nós podemos ser ponte ou podemos ser muro. Sim. A partir do momento que você decide ser ponte, você tem que sim olhar pelo psicológico dessa pessoa, porque tem um contexto atrás. O que essa pessoa passou? Eu, quando comecei na dança, na primeira semana, o meu professor falou assim pra mim, o que você está fazendo aqui? Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. E eu chorava. Mas aquilo, eu poderia ter desistido. Sim. Mas não, eu reverti isso. Então, assim, quando a gente pensa na parte psicológica, vamos separar assim, a parte psicológica na dança, é esse cuidado, que é essa palavra que chega a esse aluno. Então, quando você chega com as palavras certas, eu sei, tudo tem um equilíbrio, mas quando se trata com amor, olha para o amor, pronto, a gente consegue compreender que aquele benefício psicológico, ela vai acreditar mais nela, então ela vai ter mais autonomia quando ela fizer as coisas. Ela vai conseguir, então, tomar algumas decisões, porque você mostrou para ela que há outros caminhos, e ela vai conseguir fazer escolhas. Então, eu vou escolher estudar, eu vou escolher nesse momento descansar. Se eu escolho a partir do momento estudar, então eu sei que eu vou ter um benefício assim, 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 assim. Mas também você tem o seu momento de descansar, porque você não está bem. Então, sim. Porque a gente, às vezes, observa, né, o aluno apenas como uma máquina de fazer movimentos. Esquece que ele está cansado. Então, eu vejo a dança com esse lado psicológico, há uma corda bamba. Se você não souber direcionar isso, você realmente pode desmotivar esse aluno. Mas eu vejo, assim, nas alunas, nesse lado psicológico, uma autonomia muito grande e, assim, um querer fazer, um querer viver, né? Muito bom, porque elas tiraram isso como se fosse uma sentença. Eu estou numa cadeira de rodas e isso é a minha sentença. Não, eu estou numa cadeira de rodas e eu vou pra balada, e eu vou pro shopping, e eu vou viver minha vida. Vida normal. E exato, e que segue, né? Sim. E aí a gente entra numa questão muito da dança, na questão do intelecto, né? Como eu sempre falei, essa questão que a gente precisa estudar muito. Por quê? Você precisa saber que maneira você olha para aquele aluno, né? Então, assim, são 6 corpos diferentes, 6 histórias diferentes, culturas diferentes, e a partir do momento que você trabalha o intelecto dela de formas diferentes, você consegue ver, assim, uma progressão. A Fabi, por exemplo, ela pega a cadeira de rodas dela e ela levanta no braço. Por quê? A gente estudou esse mecanismo. Então, ela, a partir do momento que eu ensinei ela a levantar essa cadeira, a andar, porque tem uma parte que ela me empurra na cadeira, então ela mesma me empurra, e a gente inverte os papéis, ali a gente consegue perceber que, poxa, Matheus, obrigado, você me fez... Então, assim, eu tenho 3 maneiras de trabalhar lá com as meninas. Pelo áudio, então eu mando áudio sobre o exercício, pela escrita e pelo fazer. Dessas 3 formas, ela vai assimilar alguma. Se ela não simulou aquilo, já inverto tudo. Vamos lá, então. Já volto para criar outra estratégia. E essa parte, assim,
da metodologia do intelectual é muito importante, porque às vezes é só um olhar diferenciado, assim, né? Sim, legal. Eu falo demais. Não, tem problema, eu adoro, eu sempre fico aqui anotando várias coisas. E eu li um pouco do que você me mandou, né? Que eu fui tentar me preparar, gente, pra conversar, porque também, igual a você há 6 anos atrás, mais ou menos, eu também não conheço, né, nada sobre esse assunto, e eu achei bem legal. Que você colocou algumas abordagens, né, psicológicas, e eu vi que eu queria entender isso, na verdade, que você utiliza alguns aspectos de, por exemplo, da dança-terapia, da biodança, você pescou ali nessas outras metodologias, nessas outras formas, e aí você construiu a sua própria, o seu próprio processo ali para trabalhar. Foi isso? É assim que você foi pescando? Isso, isso. É porque, assim, eu sou professor de terapias corporais numa universidade. Ah! Você é muito! Então, é porque eu sou o professor mais novo lá da universidade. Então, é muito desespero essa parte. Então, eu comecei a estudar muito, muito, muito. E quando eu descobri muito essa parte da terapia corporal, né, porque lá eu trabalho de uma outra forma, eu falei, como eu posso trazer isso também para minha vida, para minha dança, né, para essas meninas? Então, eu utilizo muito a biodança, porque é a dança da vida. Então, são com músicas brasileiras, geralmente, que exaltam esse ser, esse resgatar em ser, né? Eu acho isso sensacional, esse trabalho da biodança. E então, assim, eu pego essa essência da biodança e trago para o movimento. Então, essa roda circular, então, essa troca de energia, principalmente, que é muito importante. Esse fazer com o corpo e, ao mesmo tempo, dialogar sobre aquilo que você está fazendo. Então, essa tomada de autoconsciência. A dança-terapia, que eu acho, assim, um dos segmentos que ainda futuramente, bem futuro, isso vai ser necessário, quer dizer, já é necessário, mas vai ser mais necessário ainda, principalmente nas escolas, né? Eu acredito que a dança-terapia, ela tem que andar junto com a dança escolar de uma forma muito primordial. Então, esses dois pontos, assim, chaves, né, que eu tenho. Mas tem a bioenergética também, que aí eu trabalho essa questão já de expandir isso, porque daí tira toda essa tensão. Então, são os 3 pilares ali que eu trabalho muito. Bacana. E ali eu vou criando, né, são as bases de estudos científicos que eu tenho. E através dessa base eu venho trabalhando aí a metodologia, uma sistematização em que aquele aluno vá desenvolvendo. Por que eu trabalho muito essa questão psicológica? Porque eu acredito que a dança, ela é muito psicológica. Acredito muito nisso, principalmente em questão de apresentação. Então, se você já prepara esse bailarino desde o começo com aulas em que eu trabalho, vamos supor, a expansão do movimento, expandindo, tirando essa energia já, e ao mesmo tempo resgatando a gente trabalha muito essa questão de ancestralidade, resgata essa ancestralidade, resgata o ser em movimento. Então você já está preparando ele, que a gente fala das coraças, a gente prepara ele quando ele subir no palco, ou em qualquer outro lugar, porque eu acredito que não é só palco. Eu não gosto de caixa preta, eu gosto mais de isso, eu gosto desses lugares. Quando ele está em prontidão, ele está ali voltado para si mesmo. E a partir do momento que ele volta para si, ele dança para o outro, mas principalmente ele se cura. Eu acredito muito nisso, né? Quando eu danço, eu falo algo, recebo aquilo que talvez não me agrade e me cure, porque aquilo que reflete no outro é que está precisando ser refletido em mim. Ai, que lindo! Olha, você, além de tudo isso, eu já vi que você é um ótimo formador de frases. Eu já anotei aqui umas 3 frases de efeito. Vai ser difícil escolher uma aqui pro nosso... que é muito legal, realmente. Eu acredito que você falou lá no comecinho, né, sobre
a dança às vezes é um lugar de muita pressão, de muito perfeccionismo, de muita estética e, claro, né? Cada coisa tem o seu momento, né? Óbvio. Mas eu acho que realmente olhar um pouco para esse outro lado da dança é necessário, porque senão ele vai se perdendo, né? E de fato ele é a essência, né? O restante das coisas que vão se construindo ao redor dessa essência, né? Então é muito legal saber que você traz tudo isso, além, né, dos estudos, você traz tudo isso para essas pessoas que às vezes nem imaginavam que um dia iam dançar na vida, né? E você falou sobre a biodança. A biodança, eu, quando tava fazendo meu. Eita! Pausa no sinal. Eu, quando tava fazendo o meu TCC de graduação, eu estava procurando algumas práticas para incluir. O meu trabalho era sobre a ludicidade para crianças atletas e como que isso afetava no rendimento delas, né? Porque também é uma coisa muito séria o tempo todo para crianças que às vezes não brincam, nem tem tempo de brincar, e aí eu fiz uma prática de biodança para ver se seria interessante. Acabou que eu não usei a biodança, mas eu fiz a prática e foi assim, foi muito diferente, sabe? Foi bem diferente. Falei, caraca, eu não imaginava que isso existia e foi muito, muito legal, assim, foi muito interessante essa experiência. Quando eu vi que você tem uma base ali da biodança, eu falei, que interessante, né? E faz todo sentido. E falando assim, mais agora da prática, como que você descreveria um dia de prática normal assim para sua companhia? Por exemplo, chegou o pessoal lá para dançar, a gente faz um aquecimento, a gente faz exercícios para isso. Como é que funciona? Ou você vai sentindo, cada dia é uma coisa diferente? Como que é? Bom, vamos lá, tem várias versões. Mas acho que assim, a versão mais padrão a gente começa com um trabalho de articulação primeiro. A gente chega, senta, primeiro a gente senta e conversa. Como foi seu dia, como que tá as coisas. Eu gosto dessa humanização. Uhum. Eu gosto muito de conversar primeiro. Tá tudo bem? Porque aí você sente, a pessoa não tá bem, eu sei que eu não vou cobrar dela. Sim. Ou às vezes a pessoa não precisa dizer nada, já olha. Isso deveria ser um consenso, né? Em todas as práticas. Sim, tipo, vamos sentar e conversar. Uhum. Você vem aqui para aula de dança, mas aquilo também é dança. Porque você precisa entender aquele aluno. Sim. Como que ele tá. Se você não entende ele, como que você vai dar uma prática? Como você vai exigir? Uhum. Né? Ali é um fator que você pode desmotivar. Então, conversamos. Aí a gente faz um trabalho totalmente de articulação, baseado um pouco na metodologia de Forsyth, porque eu sou apaixonado. Uhum. Então, a gente vem trabalhando essa questão de articulação. Aí nós vamos expandindo um pouco essa articulação até se transformar em improvisação. Legal. Porque os nossos espetáculos são baseados em contato e improvisação em tempo real. Gente, olha só! Então, por exemplo, a obra mais marcante da companhia é Calo Quando Não Me Vem, né? Que foi baseada em Frida Kahlo. Nós apresentamos 50 vezes. As 50 vezes foi totalmente diferente. Cada um com uma experiência. Mas não tinha isso. A produção ficava louca com a gente. Mas não tinha isso. Né? Até hoje a produção fica louca comigo. Não acostumaram ainda. Não se acostumaram. Eles surtam comigo. Então, até se transformar isso num contato de improvisação. Isso a gente grava. Gravou, assistiu. Isso é válido, isso é válido, isso é válido, isso é válido. Reproduz de novo para o corpo assimilar de uma outra forma, reproduz novamente, ok, roteiro, como é? Tal fulano entra, então assim, acontece isso, assim, assado. Vamos lá? Vamos passar um geral? Passamos um geralzão ali, e aí, né, com relaxamento, novamente, a gente daí começa a relaxar toda a musculatura,
e com certeza a roda de bate-papo final pra gente ali acertar aquilo que é importante e aquilo que não é. Essa é assim, a base Sim. de dia de companhia mesmo. Quando é aula, eu tenho um caderninho de anotação, tipo assim, ó, vou mostrar rapidinho aqui, ó. Boa. Bom, é bem rápido. Eu também tenho os meus. E aí é onde eu escrevo, vamos supor, trabalho de aquecimento para Fabi. Rotação pro lado direito, rotação pro lado esquerdo. Daí eu faço a minha observação. Qual o braço que ela utiliza mais? Como que faz o tronco? Como que não faz? Daí eu faço a pergunta para ela. Aonde ela sente dor? O que ela não sente dor? Por quê? A gente precisa ser responsável por esse corpo. Então, Fabi, o que acontece com você? Tá doendo isso. Então, vamos lá. Aí a gente entra em contato com a fisioterapeuta da Fabi, que ela faz fisioterapia. E aí a gente faz o trabalho em conjunto. Eu sou muito a favor disso. Nossa, sim, 100%. Tem que ter essa multidisciplinariedade, né, gente? Não. Muito bom. E aí é onde eu falo, olha, precisa fortalecer tal coisa da Fabi. E aí ela fala, olha, Matheus, então você precisa compensar assim. Ai, que incrível. E ali a gente vai trabalhando isso com as meninas que têm físico. As meninas que não têm, eu vou atrás de uma física e falo, olha, tem físico tipo assim, assado. Ai, que lindo. E eu acho isso muito importante. E aí também, quando eu vejo que a menina ela já está num processo desmotivacional e não é pela parte da dança, e sim pela condição dela, aí eu já faço uma intervenção onde eu falo, olha, então vamos conversar com o psicólogo. Boa. E aí a gente faz essa ponte também. Isso é geralmente no geral. Perfeito. E aí eu faço essas anotações. Olha, agora eu faço sequência de rotina 1. Eu falo, você precisa girar com a cadeira com o braço direito, ir pro chão, levantar a cadeira, desmontar a cadeira. Então tem todo esse processo, porque a gente tem o processo de desmontar toda a cadeira, o processo de saber cair, então, de cair mesmo. E aí a gente não coloca colchonete, nada, no chão mesmo. E aí como que você cai, o que você precisa defender. Sim, então, assim, teve várias apresentações que às vezes a gente pedia um certo tipo de chão, né? E chegava lá, não era o chão, e eu apresentava do mesmo jeito. E nisso a gente caía, e assim, aí todo mundo pensava que era do espetáculo, outras não. Um espetáculo que foi muito, assim, que eu fiquei bem, porque a forma como eu caí, pra defender a Fabi, eu bati a cabeça, e eu defendi ela. E aí eu, tipo, ela olhava assim pra mim, tipo, continua, e eu todo desnorteado, segurando. Então, assim, é muito importante esses pontos, assim, de trabalho, pra ela ter essa consciência também, né? E a gente ter a consciência que vai acontecer, vai cair. Sim. Porque é um material, né, que eu falo que é a cadeira de rodas, é um material, essa partilha dela, que ela vai precisar ser revista, né? A sapatilha que vai trocar, as meninas trocam a sapatilha, a gente precisa trocar essa forma de movimentar e manusear. Então, as meninas novas que estão entrando, aí eu monto material para elas. Então, elas precisam ter a história da dança de cadeira de rodas, como surgiu, quais são, por quê, a forma de olhar, né? Porque tem que estar no mesmo nível ali para conversar, pedir licença, posso tocar, posso tocar legal. cadeira. Então a gente vai trabalhando todos esses processos assim. Dá pra ver que você se entrega muito pra isso, muito legal. E me diz uma coisa, essas práticas, elas acontecem toda semana? Na verdade, são duas perguntas. A primeira é essa, se vocês têm uma frequência, assim, que você acha que é interessante e tal. E a outra é que eu vi que a companhia, ela tem, não sei se eu entendi bem, mas você ajuda na formação de pessoas pais, pessoas que querem trabalhar, profissionais de educação física, pessoas que querem também trabalhar com isso? Isso. A companhia, ela funciona uma vez por semana, né? Tem em torno de 1h30 a 4 horas. Isso vai depender muito da demanda. Caramba! Às vezes é um período inteiro. Época de apresentação
formação é um período inteiro, aí a gente fica bem uma questão mais intensa, porque a gente pausa, conversa, Sim, e faz a cena, mas é em torno de 1h30 a 4 horas, tá? Assim, tá, Júlia? Legal. Deixa eu ver tá mais ou menos isso, que é ela que fica a senhora do tempo. Boa. E também essa questão de formação, assim, a gente começou porque eu vi uma necessidade, principalmente nas escolas municipais aqui de Taubaté, de São Paulo, porque tem dança nas escolas municipais aqui, tem uma disciplina de dança. É obrigatório não, faz parte da grade curricular? Isso, é integral, faz parte. Legal. Então, eles estudam o primeiro período, o segundo período eles fazem artes, dança, esporte, então tem uma série de coisas. E eu fui supervisor de ensino de dança nessas em 54 escolas aqui de Taubaté. E o que eu vi a necessidade, tinha muitas pessoas com deficiência e sem deficiência, e via profissionais não sabendo lidar com aquilo. Então, muitas vezes eu via o aluno com deficiência no canto e os outros ali. Então, eu comecei a observar muito nisso. Eu gosto muito de observar primeiro para depois colocar essa ação. E eu senti essa necessidade. Eu falei, olha, eu falei na época pro meu coordenador, eu falei assim, olha, eu estou disposto, eu não sei como lidar com isso também, mas eu observei assim, 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 assado, fiz um levantamento para ele de coisas que poderiam ajudar, e falei, se você quiser, eu estou disposto a dar formação. E eu comecei com a formação com 54 professores, e isso foi se expandindo. Então, não é uma formação profissional, né? Porque ainda eu acho que ainda ninguém chegou e falou assim, Matheus, me ensina, tipo assim, agora que tá. Mas eu acho que a partir do momento que eu falo assim, alguém fala assim, Matheus, me ensina como é, aí eu dou toda a apostila e vamos lá. Mas a formação que eu dou é mais uma questão mais informativa, de como tratar, de como inserir, né, essa inclusão, essa falsa inclusão que a gente fala, mas principalmente de como você pode trabalhar com uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência na mesma sala, e dançar também de uma forma. Então eu trago esse material e trago a problemática, porque daí eu não gosto muito só de trazer a teoria, não. E aí eu pego alunos com deficiência e levo junto. Vamos lá, agora eu quero ver como você faz essa aula. Então é importante, porque daí após a aula, a primeira coisa que eu faço é pergunto para o aluno deficiente como você se sentiu na aula, perto dos professores. Sim. E aí o aluno fala, tem alguns, eu gosto dessas crianças principalmente, que não me senti bem, o tio não me deu atenção, e ali depois eu retiro as crianças, né? E aí é onde a gente começa a conversar. O que a gente pode melhorar para ter essa sociedade realmente inclusiva. Porque não fica muito no campo da imaginação, da ideia, né? A inclusão é só uma questão mais profissional. Não, a inclusão é estar no dia a dia ali, desde do aplicativo de carro que não aceita cadeira de rodas, é muito difícil aqui no Brasil, até realmente em alguns estabelecimentos que não aceitam ou que não tem... Sim, é verdade. Essa estrutura, né? Eu vi bem no comecinho do seu trabalho também, que você comentou isso, né? Que em outros países eles têm uma visão um pouco mais diferente, né? Dessa questão da inclusão e tal. E de fato, né? Quando a gente para observar essas questões no nosso dia a dia, nas situações cotidianas, a gente percebe que a gente não sei se a gente percebe, mas a gente pelo menos consegue observar, né? A gente consegue, e eu tenho certeza que eu mesma, né, depois aqui desse papo, também vou parar para observar muito mais, e acho que quem está escutando também, né, para olhar para todas essas questões. E me diz agora, Matheus, se, por exemplo, alguém que está ouvindo a gente quiser aprender um pouco mais sobre isso, alguém que não necessariamente mora aí, porque felizmente hoje a gente tem a net, né, que a gente consegue espalhar bastante coisa por aí.
como que as pessoas podem começar a aprender sobre esse assunto, se alguém se interessou, como que começa, né? Como que começa? Vai assim na cara e na coragem, igual você, ou você indica já um outro caminho? Olha, assim, tem vários caminhos, né? Assim, tem várias instituições que são patrocinadas, que proporcionam alguns workshops e vivências, né? Legal. Acho que o Danceability é um deles, que eu acho, assim, um projeto muito sério também, né? Que é circulável. Eu só tenho uma coisa que eu não sou muito a favor, é essa pesquisa incessante de vídeos. Aham, ok, Entendeu? boa. Sem Aham, fundamentos. sim. Ai, muito bom. É porque eu acho que é o primeiro instinto hoje é isso, né? É, Poxa, veio um aluno, vou procurar no YouTube, na internet alguma coisa. É e verdade. pega aquela coisa como verdade, É né? Então a gente tem verdade, que tomar um sim. cuidado com essa verdade. Será mesmo? Qual é esse cunho teórico que vem por trás desse estudo? Eu acho muito importante isso, né? O que vem por trás desse estudo, desse profissional que está ali falando, que a gente tem que respeitar porque ele se propôs aquilo, mas o que vem por trás disso, como é esse estudo, né? Senão a gente pega a primeira coisa e começa como verdade, e essa verdade vai se gerando uma verdade para outras pessoas, e a gente está lidando com vidas, com sonhos, com toda essa forma, então a gente precisa ter uma sutileza. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é realmente essa inclusão, o que realmente para onde que parte isso, né? O que é incluir, o que é integração, o que é realmente a socialização, porque aí você vai, aquela coisa, né? Não tem uma maneira só de você trabalhar. Boa. E tantas outras, né? Ai, o Matheus é o dono da verdade. Imagina, não sou nada, eu sou apenas uma pessoa que é curiosa, então eu tô aprendendo, eu aprendo cada dia mais, né? Eu tenho minha forma de... A mesma coisa, eu tenho minha forma de trabalhar, você tem a sua, cada um tem a sua, né? Desde que sejamos bem responsáveis na maneira que aplicamos isso, ensinamos isso e falamos isso para o aluno. Acho que é essa responsabilidade de buscar essa informação, absorver, olhar para a sua realidade primeiro, olha o que eu tenho, e aí sim, olha, eu tenho isso. E aí aos poucos vai buscando informações, pode me procurar também, que eu vou estar disposto, a gente troca figurinha, porque só amo trocar figurinha, né? E eu tenho muito essa liberdade, não é meu, né? Eu não faço arte para mim, seria muito egoísmo da minha parte falar que a arte é minha companhia. Não, é para o mundo, é para as pessoas. A arte ela tem que ser acessível. Então, quando eu falo acessível, é dançar em praça, sim, é dançar no meio do coreto de outro lugar, é dançar numa quadra, é dançar, sabe, no pátio da escola, porque é aí que a gente reeduca essas pessoas. O reeducar a nossa cultura faz parte, principalmente aqui no Brasil, né? Se a gente não vai, assim, o artista tem que ir ao público. O público tem que vir até mim. Enquanto a gente não reverter esses valores, muita coisa vai se perdendo, e a desvalorização dessa arte, dessa acessibilidade, vai se deixando, vai se esquecendo ao longo do tempo. Então para um pouco, olha para a sua realidade, o que você pode oferecer com a sua arte, com o seu estudo, e acho que o principal de tudo é amar aquilo. Quando a gente ama, você está romantizando. O amor não vai colocar a comida no meu prato. Então, tudo bem. Eu vou romantizar assim, porque quando você trabalha isso com amor, realmente e com responsabilidade, as coisas acontecem. Não vai acontecer de você ganhar, sei lá, não vai, entendeu? Sim, sim. Vai, mas vai com que você tenha, olhar para aquele seu aluno e ver assim, a gratidão que ele tem pelo processo, e você olhar e falar assim, eu fiz parte de um processo tão bonito, e agora está crescendo, né? Assim como aconteceu com uma das minhas bailarinas, da bailarina da companhia. A gente tirou da RT dela, ela fez uma turnê linda com a gente, e ela olhou e chegou e falou assim, agora tá na hora de eu voar. Eu falei, voa e vai, entendeu? Sim. Então agora ela tá começando um projeto de pesquisa novo, com outro profissional,
Aham. né? Tipo, e aí ela tá ensinando esse profissional a como lidar, como eu fazia com ela, e ela tá Aham. descobrindo a linha dela, e tá tudo bem. As pessoas acham, nossa, não, porque a arte foi feita para distribuir. Quanto mais você distribui, quanto mais você compartilha, mais você ganha, porque mais pessoas vão estar falando a linguagem que é da arte, da dança. Aham. Olha só que bonito. Olha, muitas pessoas falam, né, reclamam da desvalorização da dança, da arte como um todo, mas quando a gente para pensar, essas mesmas pessoas ainda se colocam como algo inatingível, como isso que você falou, né? O público vem, deixa vir, venho. E realmente, né, quando a gente para pensar, por que a gente não vai também? Por que a gente não torna isso um pouco mais acessível, né? Para que as pessoas conheçam, que as pessoas falem sobre isso. E, enfim, então gostei muito dessa sua reflexão. Gostei muito de você, Matheus. Adorei te conhecer, de verdade. Você tem uma energia assim muito boa. Dá pra ver que você faz tudo com muito amor mesmo. E obviamente que dá certo, né? Então, o sucesso aí do seu trabalho, tenho certeza absoluta que é claro, devido a todo o seu estudo, seu trabalho, mas com certeza essa energia que você coloca, né? Esse amor que faz toda a diferença. Então, parabéns demais pelo projeto, pela sua trajetória. Muito obrigada por ter topado estar aqui comigo mais uma vez. E só pra gente fechar, fala as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, se alguém quiser trocar uma ideia. Pode procurar o @dançando sobre rodas, que lá também tem os links das outras redes sociais, que eu acho que é mais fácil. Ótimo. Bom, eu vou deixar aqui, pessoal, o link, tá? Para vocês acessarem. Não deixem de acompanhar esse trabalho. E, gente, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse bate-papo, por favor, deixa o seu joinha, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse bate-papo. E, Matheus, seu recado final aí para todo mundo, pra gente encerrar? Sim, eu acho que ame a dança e ame a si mesmo, porque a dança é o nosso reflexo que habita aqui dentro. Uau! E assim finalizamos, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos que estão nos escutando até agora e a gente se vê no próximo.